A mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos novamente, como mensalmente combinado, o Luiz Xavier, ele que é sexólogo e que vai estar conversando com a gente hoje sobre um tema muito importante, que é a questão da utilização da internet e também das mídias sociais, das redes sociais. Até que ponto isso, na nossa vida moderna, está interferindo na nossa saúde mental. Xavier, seja bem-vindo. Novamente. Obrigado. Seja bem-vindo novamente aqui ao Piracicaba em Destaque. Vamos ver que a gente pode contribuir mais um pouco. E você trouxe um tema muito interessante hoje, inclusive já com uma abreviação aqui do FOMO. Né? Aí em Piracicaba é nós fomos, nós fomos e nós voltemos. E você trouxe o FOMO, que seria a tradução do inglês, né? Medo de ficar de fora. De informações. De informações relacionadas à internet, é isso? Isso. Vamos falar um pouco mais. Isso, só uma curiosidade, estava conversando com você agora nos bastidores, foi minha filha mais nova, a Tainã, ela estava vendo uma reportagem de uma garota adolescente no YouTube, falando sobre o medo, o desespero das pessoas que não conseguem ter uma noia, uma neurose de ficar sentindo falta, de precisar saber de tudo que está acontecendo em tempo real. E ela me mostrou, eu falei, filha, bobeira isso, deixa eu ver. Aí eu comecei a acompanhá-la. A coisa é mais séria do que eu imaginava. Eu sei que existe essa dependência da internet, principalmente do celular. Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso no programa. Você me alertou que eu tenho vários pacientes, inclusive casados, que estão tendo problema de relacionamento sexual e afetivo em função do uso inadequado e intensivo, frequente da internet. Inclusive, a gente vai comentar aí no programa, problemas de depressão profunda, e acabando muitas vezes com os relacionamentos intrafamiliares. É muito sério isso. Mas vamos chamar assim, é quase que um vício, Xavier, de querer saber o que os outros estão fazendo, o que os outros estão comendo, o que estão vestindo, é mais ou menos por aí. É isso que você falou, inclusive quando eu tenho alguns pacientes, e eu brinco, que eu pego um pouco pesado em algumas situações. E fazendo comparação com a vizinha fofoqueira de antigamente, Exatamente. Que ficava na janela. Você falou isso aí. Ficava na janela, a fofoqueira, vendo a banda passar, da música do Chico Buarque. Para saber o que as pessoas estão fazendo. Hoje é a mesma coisa, só que tido como uma necessidade. Não é. É uma falta muito grande que, se eu ficar por fora de qualquer assunto, não importa o tema, não importa a área da vida, eu vou me sentir menos, as pessoas estão sabendo mais do que eu. Só que a gente está vendo que isso é um mal muito grande, que inclusive dá uma sensação de vazio e de uma exclusão social. As pessoas não percebem que estão vazias, estão sozinhas no mundo. Então parece que eu preciso saber de tudo. É como se eu precisasse ter assunto para conversar na roda, seja numa comunidade religiosa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente esportivo ou com vizinhos. Não precisa disso. Antigamente, quando não existia essa tecnologia, as pessoas eram mais saudáveis. Nem doença, lesão por esforço repetitivo, acontecia. Com essa mecanicidade da informática, muitas pessoas ficam doentes, inclusive fisicamente. E o uso inadequado, intensivo, frequente dos celulares, principalmente essas mídias da internet pelo celular, mais do que computador e jogos eletrônicos, parece que é o ar que a pessoa respira. Isso complica nos relacionamentos intrafamiliares e com colegas. Tem muitos casamentos, parceiros que apresentam disfunção sexual e não sabem por quê. E o Brasil hoje já tem aí dados, É um dos países que mais ficam tempo conectados, Acho que é o segundo país no mundo, É como se fosse o ar que você respira. E por que isso acontece? É o medo de eu ficar para trás. O medo tirado do ar, de eu ficar para trás. Então eu preciso estar me informando. Eu tenho um caso curioso, mas muito triste, de alguns anos atrás, uma menina, adolescente, os pais tinham que trabalhar, colocaram no carro para ir para a escola, num colégio privado aqui de Piracicaba, era mais 6h30 da manhã, saí no horário para trabalhar. E a menina, chegando no colégio, entrou em desespero, mas pânico mesmo. Começou a gritar, bater, eu quero o meu celular, Tinha esquecido o celular em casa. Não queria sair do carro para entrar em aula. Os pais tiveram que voltar, pegar o celular da garota, trazer para ela se acalmar. É como se fosse um antidepressivo, um ansiolítico, para a menina se acalmar. Apenas para ela ter o controle na mão. E nem podia usar o celular na aula, mas ela tinha que ter aquilo na mão. Então,
as pessoas não percebem o mal que estão fazendo. E há um condicionamento também, aprovado cientificamente em estudos recentes que provam isso, que a mídia é voltada, esses apps, esses aplicativos, YouTube, Instagram, eles são voltados a condicionar você. Não tem aquela história do algoritmo? Sim. Então, tem empresas, grandes corporações no mundo inteiro, que pagam para Instagram, YouTube, Facebook, para lançar, criar aquela necessidade. Para quem não sabe o que é algoritmo, né? O algoritmo? O algoritmo é simples fazer um teste. Você está no Facebook ou no Instagram e você para num determinado assunto, vamos supor, um carro esportivo lá que você gostou, é um atrás do outro, não para. Aqueles vídeos curtos daí é só de carro. Isso eu estou citando um exemplo. Mas o prejuízo social, e muitas vezes eu pego pesado no consultório que eu estava falando, às vezes quando as pessoas vão lá e tem uma necessidade, inclusive o casamento acabando, tá? Estou falando de relacionamento. A pessoa posta uma atividade física, posta uma comida que está comendo e espera os likes, as curtidas. Eu falei, fulano, por que você tem essa necessidade de ser vista, de ser visto? A resposta é clichê. Porque eu gosto de falar isso, não é resposta. Faz de conta que nós estamos em terapia. Agora, o pior de tudo isso é quando não tem like. Aí a pessoa entra em desespero. É o que acontece. Porque ela precisa daquela aprovação, né? Ai de mim, se eu postar alguma coisa e ninguém curtir. Dá o famoso vazio. Aquele mal-estar danado. Aí você percebe, durante o processo terapêutico, qual é a tua necessidade. Quer mandar uma coisa legal, uma viagem que você fez, sacanear alguém? Manda diretamente para um amigo, para um casal amigo, para familiares. Não coloca na mídia pública. Quando eu sugiro isso durante o processo terapêutico, a pessoa fica meio catatônica. Falei, assim, como vai ser de mim agora? Ela não precisa daquilo, mas se alimenta do vazio. E aí passa horas na frente daquilo, usando a internet, e vê que o tempo passou. Então, aí já tem os momentos também que acabam prejudicando, né? Vamos chamar assim, um trabalho, por exemplo. A pessoa no trabalho ali, perdendo atenção de coisas que ele tem que fazer e ele fica com o celular na mão. Eu já vi motoboy todo dia dirigindo moto olhando o celular. Quer dizer, é um absurdo. O carro já era absurdo. Agora, na moto, o risco é muito maior. Tanto é que Piracicaba hoje, dia sim, dia não, tem um motociclista, um motoboy, que faleceu num acidente. Estava vendo, foi semana passada isso, essa semana, uma pesquisa mostrando que o vício, ou a compulsão, que é a mesma coisa, da internet, ela é muito maior do que crack, maconha, cocaína e heroína, e o álcool. A facilidade com que se vicia na busca da screw, que eles falam em inglês, né? De rolagem de tela, uma atrás da outra. É como se fosse uma pessoa viciada em jogo. A próxima eu ganho, a próxima eu ganho, a próxima eu ganho. A próxima o que é? A próxima o que é? O que vem? Agora, uma coisa interessante que eu queria estar falando também é a vida perfeita dos outros, né? A felicidade mora ao lado. A felicidade mora ao lado, a grama do vizinho é mais verde, né? Vamos chamar assim. Isso deve estar prejudicando também as pessoas, né? Prejudica porque a pessoa ela tem uma falsa sensação de controle quando eu estou sabendo da tua vida. Não digo nem fofoca, tem fofoca também, eu quero saber da vida do outro. Ou aquela falsa alegria, que é, né? Aquele sorriso. Porque eu já vi menina tirando selfie, sorrindo, acabou, fechou a cara. Exato. Sabe, é uma coisa assim... E posta, né? Tira selfie e posta. Mas é uma falsa sensação de controle para eu me sentir existindo. Então é como se eu ficasse me validando no outro. É isso que acontece. Só que dá um vazio, porque o tempo passou. E aquilo, quando você vai ver, você já está no estado depressivo e não sabe por quê. E tem estudos neurológicos que mostram que é uma coisa até curiosa, que você tem 30 segundos, quando você tem o estímulo, o impulso, se você naqueles 30 segundos você colocar alguma coisa alternativa para fazer, você não fica rolando tela. Você não fica naquele... Parece uma hipnose. São dicas que a gente dá para a pessoa ter alguma carta na manga, ou tomar um copo d'água, ou fazer a seguinte pergunta: eu realmente preciso fazer isso que eu quero agora, acessar o celular? Pode ser considerado uma doença esse vício pelas telas? Já não é nem celular, pelas telas como um todo. Né? Formalmente não é uma doença, mas é uma patologia sim. E é um vício. Vício e compulsão é uma coisa só. Como é que se instala um vício?
por sexo, por droga, por internet agora. Por álcool. Álcool, comida, jogo, compras. E é sempre atua no mesmo local do cérebro, né? Exato. No prazer. Exatamente isso que eu ia falar agora, perfeito. Um vício só se instala porque dá prazer. Não deu prazer, o ser humano busca outra coisa. Deu prazer, eu repito. E se eu tenho algumas dificuldades, algumas carências, algumas baixa autoestima, e aí vai. Claro, deu prazer, eu repito e vou. Só que o tempo vai passando. Eu vou tendo prejuízo social, prejuízo financeiro, prejuízo familiar. Por quê? Porque eu estou naquilo, deu prazer, eu volto. Não, uma dica, gente, não, no caso do celular, não adianta deletar os aplicativos, os apps da vida. E também não adianta desligar o celular. Por quê? Quando você desliga, você anula, vai dar uma sensação de vazio, de falta. De perda. De perda. Aí vai aumentar a sensação, você vai voltar a usar. É igual o ex-drogado, não existe ex-drogado. Basta usar uma única vez novamente, sim, a coisa cai de vez. Sim. Porque você fica brincando com uma falha sua. Então qual seria a solução então? Diminuir aos poucos. Você vai diminuindo aos conscientemente. Poucos, coloca o celular longe, dificulta, por exemplo, dormir com o celular. Coloca o celular em outra sala, que fique de preguiça quando ele toca de ir lá buscar. Entendi. Não deleta. Dificultar um pouco. Dificulta. E você vai fazendo, segundo alguns estudos, mostra que você tem 30 segundos do impulso até a ação de você correr, atender o celular ou ficar vendo quem está te apitando lá. Se você tem alguma outra coisa de antemão para você colocar no lugar, um livro, um copo d'água, ou ficar pensando, perguntando de fato a pergunta, eu realmente quero aquilo que eu desejo? Eu preciso correr tela, eu preciso ver essa mensagem agora, levando de manhã, antes de escovar os dentes para o banheiro, fazer higiene pessoal, se você começar a correr tela, o pessoal sabe o que eu estou falando. E você tem muitos casos hoje no seu consultório? Tem no sentido de você não enfrentar, às vezes, as diferenças que você tem dentro do relacionamento intracasal e intrafamiliar, as pessoas ficam nisso, que é uma baita de uma fuga. Então, mas acaba levando assim, a depressão, afetando a saúde mental, a baixa estima. Em casos graves, tem registro, não no meu consultório, mas tem registro de pessoas que ficaram comprometidas mentalmente por causa da depressão. A depressão é quando você não consegue cortar alguma coisa que não desce redondo para você. Na verdade, você não consegue dizer não, parar com algum comportamento. E aí começa a causar até sofrimento para a pessoa, então. É um sofrimento puro, só que ela não percebe. Ela não percebe. Ela só porque percebe é misturado com prazer. Tudo que dá prazer, só que você paga um preço por causa disso. Sim. E não briga, gente, não briga de frente com esse defeito, essa falha que você tem. Porque é uma coisa interessante, curiosa, César. Quando eu preciso mudar isso, preciso parar de acessar o celular, preciso parar de ficar viciado na internet. Tá bom, você já sabe disso? Não briga com você. Isso eu aprendi uma vez. Se você focar naquilo que você precisa mudar ou consertar, você está focando no problema e não na solução. Abre o seu leque, está aqui o problema a ser resolvido. Mas vai viver a vida, vai fazer outras coisas. Isso aqui é resolvido automaticamente. Não fica, aumenta. Não pense no elefante vermelho. É um exemplo bobo, mas é um clichê. Mas diga uma coisa, existem gatilhos que acabam levando a pessoa? Geralmente são pessoas que têm não se enxergam coisas legais nela, tal, não qualifica a própria estima. Aí são carências de estado de criação, crianças que não foram valorizadas e cresce um adulto com embotamento afetivo, tem uma dificuldade de iniciativa, tem potência, competência, mas não se enxergam. A pessoa não enxerga o valor afetivo que ela tem para alguém. Então, isso é uma fuga, isso é uma cocaína do mundo moderno. E dá prazer. Gente, dá prazer, a gente vai atrás. Só que quando você vê, você tem aquela sensação, puxa, passou o tempo, eu não fiz nada no meu dia, negligenciei meu trabalho, do nada. O que eu construí? E esse vazio que eu estou falando é sério, é muito doído. É porque o tempo passa e a pessoa sai da realidade. Ela fica numa realidade virtual e não a realidade do dia a dia. E não produziu nada. Chega a época de Natal Novo, por exemplo, você acha que tem muita gente do seu lado. Um vai para o aniversário, outro vai passar o Ano Novo na praia, outro não sei, com grupo, Natal, família, e eu? Eu achei que eu tinha muita gente, não tem. Aí você vai atrás de celular, sabe, é uma coisa muito etérea, parece que você não pega isso. Aí você começa a mostrar, para um termômetro que a pessoa se reconhece, para de mandar enviar no público
tudo que você faz. Fotografou o pé na praia com a caipirinha. Manda para um amigo para tirar sarro que você tá de boa, ele está trabalhando. Não coloca no público. Quando você sugere a pessoa não fazer isso, colocar a tua vida pessoal na mídia, de forma pública, a pessoa buga. Fica meio catatônico quando você sugere como sugestão, né, para o paciente, às vezes, fazer. Não faça isso. Dá o famoso branco. O que eu vou fazer se eu não fizer isso? Aí ela percebe o vazio. É que são duas coisas distintas. Uma é você postar tudo e outra é você ver tudo. Essa necessidade de estar no controle da vida ali, agora, ou dos assuntos gerais. Se você está nas duas pontas, aí complicou. Horrível. E o mal que faz, a quantidade de informação que você recebe. Porque é aquela história. Se você fizer uma pergunta e não souber o que você vai fazer com a resposta, e não pergunte. Então, se você vai atrás de uma notícia, de um assunto, ou da vida do vizinho, e não vai saber lidar com aquilo, fica na tua. Só que essa necessidade de querer saber de tudo faz um mal danado. A ignorância nesse ponto é um santo remédio, César. Com certeza. É uma beleza. Mas tá bom. Conversei com o Luiz Xavier, sexólogo. O Luiz trouxe um tema muito atual, que inclusive é o FOMO, né? O medo de ficar de fora das informações. É algo... E da vida do outro também. E da vida do outro também. Luiz, obrigado mais uma vez aí. A sua dica para as pessoas aí que estão passando por esse problema, ou casais, ou com os filhos, né? Deixa como é uma compulsão, é um vício, sugiro que busque um tratamento com médico psiquiatra e fazer psicoterapia concomitante, junto. Porque para evitar ou sair de uma depressão. Depressão não é brincadeira, gente. Não é a dica que eu dou. Busque ajuda profissional. Contato seu para quem quiser tirar mais dúvidas? Eu sempre passo o meu WhatsApp que eu respondo, não se for em tempo real porque eu estou atendendo, né? É o 19 99747 0174. Maravilha. Até o próximo tema. Se Deus quiser. Forte abraço. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.